Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta reflexão dessa noite de quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Para nós é sempre um prazer muito grande rever a todos. Cumprimentamos de maneira especial aqueles que porventura estejam visitando a casa pela primeira vez, desejando que sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se à vontade e que todos nós estendamos a todos o nosso abraço fraterno, pois todos somos irmãos em Cristo. Os trabalhos da casa aqui na quinta-feira, eles se dividem em 3 partes. A primeira parte é essa que nós estamos iniciando agora, que é uma reflexão ou uma palestra, Na segunda parte nós temos a sessão de passes, E finalmente a última parte é uma sessão mediúnica, na qual participam os médiuns da casa. Para que tudo isso possa acontecer, desde as primeiras horas do dia, tanto uma equipe de irmãos encarnados aqui no plano material, como uma equipe de irmãos desencarnados no mundo espiritual, eles estão sempre, desde as primeiras horas, então, preparando para que todas essas atividades se realizem com sucesso. Então, vamos nós também terminar a nossa preparação, preparar a nossa casa mental, deixando por alguns instantes as nossas preocupações materiais, as nossas rotinas, os nossos compromissos, e vamos serenar a nossa mente, elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial e abrir o nosso coração para a mensagem de hoje, de modo que essa reflexão seja realmente um momento de aprendizado para todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, em um clima de muita paz e muita serenidade. Então, juntos, elevemos a nossa prece a Deus por meio da oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, a essa reflexão dessa noite, vocês aí atrás estão me ouvindo bem? Não. Nós demos o título que está aqui, na lousa. Nosso nome está escrito no céu. Nós poderíamos até formular de uma outra forma, até mais incisiva um pouco, Será que o nosso nome já está escrito no céu? E eu espero que ao longo da reflexão vocês possam entender o porquê dessa pergunta. Nós colocamos aqui também as referências que nós utilizamos para preparar essa reflexão. Nós sempre utilizamos
como inspiração, e às vezes até quase que como um livro-texto, né? Esse livro aqui, ó, do José Carlos de Luca, Alguém Me Tocou. É um livro muito interessante, ele traz em cada capítulo uma reflexão bem profunda, né? Que eu achei de estar de acordo com o nosso objetivo aqui nas reflexões de quinta-feira, né? Além disso, nós nos baseamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20, e outros 3 livros. Um deles, esse aqui, ó, Deus Investe em Você, Dê uma Chance a Deus, não coloquei o nome todo ali, é um livro do professor Hermógenes, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele, da editora Viva Livros. Um outro livro, com o título de Viver em Paz, de Carlos Alberto Bacelli, da editora Didier. E finalmente um outro livro desse mesmo autor aqui do nosso livro-texto, né, do José Carlos de Luca, é de uma outra editora, mas que se chama Atitudes para Vencer. Então essas foram as informações que nós buscamos para nós fazermos essa nossa reflexão, essa nossa discussão aqui dessa noite, né? E o nosso ponto de partida, né, a gente procura sempre retirar um trecho do Evangelho. E esse ponto de partida nosso hoje, então, são as palavras de Jesus nesse capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Esses 2 versículos, 19 e 20. Então ele diz o seguinte: aqui Jesus estava se referindo, ele estava falando a seus discípulos, né? Eu dei a vocês poder de pisar cobras e escorpiões, e também para, sem sofrer nenhum mal, vocês possam vencer, ou pudessem vencer, a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres só porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Então vejam que Jesus estava reunido com 72 discípulos, né? Então ele pronunciou essas palavras, um grupo maior de 72 discípulos que ele havia enviado para diversas cidades do Oriente, para que eles pudessem então pregar a Boa Nova. E passado algum tempo eles voltaram felizes, porque eles tinham cumprido a missão, né? E eles relataram então para Jesus que até os demônios tinham obedecido a eles. Ou seja, pelo poder do nome de Cristo, né, os demônios lhes obedeciam. Então, vários casos, né, em que eles libertavam, então, os pacientes de algum problema espiritual, né, de alguma interferência espiritual negativa. E imaginem vocês qual era a felicidade, né, dos discípulos. Eles se sentiam orgulhosos e felizes com os feitos que eles haviam obtido. Estavam, então, bastante felizes. No entanto, o mestre, apesar de satisfeito com o resultado dos relatos, né, eles lhe deixam naquele momento um grande ensinamento.
que também hoje se aplica a todos nós. Jesus fala para eles não ficarem felizes só porque os maus espíritos lhe haviam obedecido, pois o verdadeiro motivo da alegria deveria ser o fato de que o nome de cada um deles já estava escrito no céu. Então vejam que a vitória verdadeira, né, ela não é vencer o inimigo, não é ficar livre do mal, é sim ter o nosso nome gravado lá no céu. Mas o que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Né? Quantas vezes as pessoas se apegam a práticas religiosas, né, indiferentemente de qual religião nós estejamos falando, com o único intuito de ficar bem, né? Ele não quer ter nenhuma interferência espiritual, não quer estar presente, que o mal esteja presente com ele, com a sua família, né? Quando na verdade o nosso verdadeiro propósito não deve ser somente de nos livrarmos do mal, mas principalmente nos voltarmos para a prática do bem. Essa é a grande lição, né? Na verdade, uma grande advertência que Jesus fez naquela oportunidade aos seus discípulos, mas como eu disse, passados aí mais de 2000 anos, o que nós constatamos? Que continua tendo uma total serventia, né, essa advertência para todos nós. José Carlos de Luca, o autor desse livro aqui, ele conta nesse capítulo, né, que certa vez um sacerdote católico perguntou para o Dalai Lama, né, que é o líder do budismo tibetano, e perguntou então qual seria a melhor religião, né? Para muitas pessoas, talvez, se receber uma pergunta como ela, eles vão falar: olha, a minha religião é a melhor, é a reação primeira, né? E olha a profundidade do ensinamento do Dalai Lama. A resposta foi o seguinte: a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Né? Uma grande verdade, né? E isso então, meus irmãos, é exatamente o que nos conduz a que nós possamos adquirir a virtude, né, as virtudes necessárias para que o nosso nome esteja também escrito no céu. Nós devemos crescer, devemos aprender com todas as dificuldades da vida, com todos os obstáculos, né? Esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui nesse planeta, né? Para que nós possamos crescer, né? Que nós possamos evoluir moral e espiritualmente, como é o desejo do nosso Criador. Então, mas não basta então que nós apenas nos livremos do mal. É preciso que nós façamos o bem. Na própria oração do Pai Nosso, que nós acabamos de recitar há pouco, né, é que antes de a oração falar de livrai-nos do mal, tem um trecho que resume muito bem isso no Pai Nosso, né? Fala: perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos ofendeu. E o perdão é uma magnífica forma
de caridade. A mais difícil, né? A mais difícil delas é perdoar, mas é o que nós devemos buscar. Meus irmãos, muitas das vezes a religião é vista, né, como um aspirador de pó. Quer dizer, eu não estou bem, eu vou lá na igreja, né, eu vou no templo, e como se a religião fosse um aspirador e pudesse tirar da gente, né, todo o mal que está com a gente, todo o rancor, toda a tristeza. Não basta nós pedirmos a Deus que nos livre do mal, sem que nós nos empenhemos, né, de uma maneira verdadeira no exercício do bem, pois o mal nada mais é do que a ausência do bem. Deixar de fazer o bem já é um mal, né? Essa é a grande verdade. E a verdadeira alegria, então, segundo Jesus afirma, né? Essa verdadeira alegria, ela se conquista somente quando Deus escreve o nosso nome no céu, pelo bem que nós fizemos aqui na terra. Essa é a grande verdade, né? Num outro livro que nós citamos aqui, esse do Deus Investe em Você, Dê uma Chance a Deus, Hermógenes, ele nasceu em 1921 e morreu em 2015, era um militar brasileiro, escritor, professor universitário, e foi talvez o maior divulgador do yoga no Brasil. E nesse livro, então, ele escreveu o seguinte, veja só a profundidade do ensinamento: esqueça-se da sua própria felicidade e empregue todo o seu tempo, empregue todos os seus talentos, empregue todos os seus esforços, empregue todas as suas energias em proveito da felicidade de seus irmãos de humanidade. Faça isso e verá que as pessoas que aprenderam a se dedicar aos necessitados, além de não terem tempo para coisas inúteis e de se preocuparem consigo mesmas, elas passaram a gozar de uma condição de grande felicidade. E nós poderíamos até acrescentar, né, que essas necessidades nem sempre são apenas necessidades materiais, não é mesmo? Muitos necessitam também de um sorriso, um aperto de mão, um abraço, uma palavra, enfim, necessitam, além do pão material, também do pão espiritual, né? Da amizade, do acolhimento, né? Da capacidade de se colocar no lugar dos nossos irmãos necessitados. Infelizmente, meus irmãos, tem muitas pessoas, tem muita gente, né? Como a gente diz na gíria, querendo entrar no céu na marra, né? Então, querem praticamente arrombar as portas do céu com o coração completamente fechado ao próximo. Isto não existe. Isso é impossível. Nós só conseguimos chegar a ter essa graça, né, se nós exercermos a caridade, o bem ao nosso próximo, ao nosso irmão da grande família, né, que é a família humana. Aquele outro autor ali, o Carlos Alberto Bacelli, no livro
viver em paz, ele mostra que o guia espiritual, irmão José, é uma das figuras, né, que ele relata nesse livro. Ele afirma que Jesus, né, o Cristo, ele desceu à terra para que com ele nós pudéssemos aprender a subir ao céu. Então, meus irmãos, tocar o coração de Jesus é tocar aqueles que sofrem sem remédio, sem esperança, sem amparo do mundo, sem consolação. Saibamos que a melhor oração que nós podemos elevar a Cristo é socorrer alguém em aflição. Por quê? Porque dessa forma Jesus nos ouve melhor, nos ouve mais rápido, porque nós estamos fazendo a nossa parte, né? Quando nós já somos capazes de ouvir, então, os gemidos de dor, os gemidos de angústia dos necessitados, da multidão que continua faminta, esperando a multiplicação de pão e de peixe, tanto material como espiritual. E observem que não é o conhecimento das leis sagradas que nos salva, né? Não é a mera adesão a essa ou aquela religião que vai nos redimir, que vai nos salvar, mas somente pelo lápis da caridade é que o nosso nome será escrito no céu. José Carlos de Luca, no outro livro, que não é esse, ele fala sobre Madre Teresa de Calcutá. Nós falamos já numa outra oportunidade aqui sobre Madre Teresa, mas ele afirma que ela dizia o seguinte: ela se sentia como um pequeno pedaço de lápis na mão de Deus, né? E que ele, Deus, estaria através dela enviando uma carta de amor ao mundo. Podemos ter a certeza de que nós também somos um lápis na mão de Deus. E o Pai deseja enviar por nosso intermédio uma mensagem de amor ao mundo, da mesma forma. E vejam que não é uma mensagem de comodismo, não é uma mensagem de medo, não, e muito menos de indiferença em relação aos nossos irmãos de caminhada. Pelo contrário, né? Enquanto cada um procurar viver para si só, não encontrará a verdadeira alegria, pois esta verdadeira alegria, segundo Jesus afirmou, somente se alcança quando nosso nome está escrito no céu com as letras do amor ao próximo. Então, vejam que muito melhor que simplesmente derrotar o inimigo, derrotar o mal, é nós fazermos muitos amigos, tanto aqui na terra como lá no céu, que assim seja. Então vamos, meus irmãos, refletir um pouco sobre essas informações, né, sobre essas pequenas lembranças desses autores todos, para que nós possamos, né, durante a semana, começar realmente a vivenciar essa necessidade que nós temos de ajudar ao próximo,
somente através do amor ao próximo, nós chegaremos a Jesus, chegaremos a Deus. Vamos então fazer a nossa oração final, também uma oração sugerida pelo autor desse livro aqui. E peço que vocês então repitam comigo a cada frase. Querido Jesus, eu procurei por muito tempo ter algum poder espiritual sobre os meus inimigos. Queria a todo custo derrotar os inimigos, preocupando-me excessivamente com o mal de que poderia ser vítima. Mas não havia percebido que, segundo o seu Evangelho, somente o bem é que me neutraliza das influências negativas. Não deve haver para mim, daqui para frente, melhor proteção espiritual do que aquela que nasce do bem, que eu conseguir fazer pelo meu próximo. O bem que brota das minhas palavras, que nasce dos meus pensamentos, e que molda as minhas atitudes. Eu quero ser um lápis em suas mãos. Querido Jesus, e gostaria que com este lápis você escrevesse meu nome bem bonito nas páginas do céu. Que assim seja.